Então, professor Carlos Roberto Jamil Cury, é uma satisfação muito grande falar com o senhor. E justamente nós vamos falar sobre o nosso assunto preferido. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre o futuro. Gostaria primeiramente de dizer da importância desta iniciativa em recuperar o conjunto dos assuntos da Constituição Brasileira de 1988, que está comemorando 30 anos, e dentro desse conjunto, o capítulo da educação. Professor Cury, o senhor revela uma vida dedicada à educação. Brevemente, o senhor é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, é professor da PUC de Minas Gerais, foi ex-presidente da CAPES, é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, integrou o Conselho Nacional de Educação e é pesquisador do CNPq. Então, o senhor é uma autoridade no assunto de educação, é um privilégio conversar com o senhor, porque estamos diante de uma autoridade que vê na educação um alicerce fundamental no desenvolvimento desse país. Professor, falando sobre educação, então, primeiro é estabelecer a educação como um ponto estratégico para o desenvolvimento nacional. Segundo é criar uma ambiência, para esse processo educativo. Qual é a nossa estratégia? O que nós realmente queremos em termos de educação portadora de futuro? Professor Cury, com a sua experiência, como nós poderemos caminhar com a educação em direção ao futuro? O direito à educação em nossa Constituição, ele será asseverado como um direito de todos. O que significa esse todos? Esse todos significa o universo dos cidadãos brasileiros, os quais têm direito a terem a educação. Nesse sentido, corresponde ao direito à educação o dever do Estado. O dever do Estado em garantir com que estes todos possam ter acesso na idade apropriada, portanto, na escolaridade obrigatória, mas também para aqueles que não tiveram tido oportunidade na idade apropriada em poder reivindicar a educação de jovens e adultos. Cabe também neste todos as pessoas com deficiência, os quilombolas, os indígenas e outras categorias que viram historicamente negado o seu direito à educação. Professor Cury, falando de professor para professor, então mais do que está normatizado na Constituição, como é que nós podemos efetivamente fazer da educação um instrumento emancipatório? Pois bem, esse direito à educação, direito de todos e dever do Estado, também faz jus a uma longa demanda dos renovadores da educação, que desde a década de 30 vinham afirmando que sem um plano para a educação e sem uma lei específica para a educação, dificilmente o Brasil poderia tirar o seu atraso com relação aos países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Chile, e, sobretudo, fazer frente às injunções da modernidade urbana que então se instalava no país. Daí a necessidade de haver uma lei específica para a educação. E isso nós apenas conseguimos em 1961, por meio da Lei 4.024. Posteriormente, esta lei foi alterada algumas vezes, mas, devido à sua inadequação aos tempos em que a população, os movimentos sociais, as associações, as corporações reivindicavam o retorno ao Estado democrático de direito,
esta LDB, esta Lei de Diretrizes e Bases, ela ficou de alguma maneira defasada às novas demandas e, portanto, tendo um capítulo de educação muito mais avançado, era preciso haver uma nova LDB. Então, nesse sentido, houve a sanção da Lei 93/94 de 1996, que tomou os referenciais da Constituição de 88 e deu-lhes uma explicitação um pouco maior, como é o caso, por exemplo, da gestão democrática, como é o caso do acesso às pessoas com deficiência, às pessoas que não tiveram oportunidade na idade própria. Pois bem, além desta lei, o Brasil conseguiu, mais recentemente, um Plano Nacional de Educação. Não é possível nós querermos ampliação do acesso, melhoria da permanência e sucesso no desempenho sem que haja um plano seguido de um planejamento que demonstre o passo a passo. Isso nós conseguimos, em primeiro lugar, com a Emenda 59 de 2009, da qual resultou a Lei 13.005, que é do Plano Nacional de Educação, e esse plano, então, estabelece metas, 20 metas, e umas tantas estratégias debaixo de cada meta para a consecução de dois grandes sonhos dos educadores brasileiros: a universalização do acesso e a educação de qualidade. A universalização do acesso, sobretudo na educação infantil e no ensino médio, bem como a oferta qualificada nas outras modalidades. E a qualidade na educação, de tal modo que os nossos estudantes façam jus àquele princípio do artigo 205 da Constituição, que é o pleno desenvolvimento das pessoas, sua qualificação para o trabalho e o exercício consciente da cidadania. Professor, a educação é vista como prioridade, existem normativos, né? Existe a Constituição, né? Lei de Diretrizes e Bases, mas se nós formos ver em termos de resultados, né? Por exemplo, a avaliação do teste PISA, nós temos no topo da avaliação Singapura, com 500 e tantos pontos. Em muitos dos aspectos verificados, o Brasil está com 370, 401 pontos. Uma coisa que me inquieta, professor, qual é a diferença do menininho lá de Singapura para o nosso? Não tem 2 braços, 2 pernas, cérebro. Muitas vezes o nosso é até mais criativo, pelas diversidades que nós estamos a experimentar. Qual é o problema? Que modelo educacional nós temos que construir para que realmente esse menininho tenha esperança de futuro? Digo mais, professor, existe educação, a possibilidade de fazermos educação sem professor? Porque para haver uma ampliação do acesso e uma melhor qualidade com o passado que nós tivemos, é preciso haver um duplo movimento, um movimento de melhor gestão dos recursos públicos, mas é preciso também maior investimento nas modalidades da educação. Com a Emenda 95 de 2017, que congela os investimentos do Estado, há as dificuldades para que esta ampliação do acesso se dê e para que esta educação de qualidade se formalize, as dificuldades tornaram-se maiores. Então é preciso muito, nessa comemoração dos 30 anos da nossa Constituição e nos 22 anos da LDB, e agora no interior da vigência do Plano Nacional de Educação, que os governantes
tenham realmente a consciência de que não é possível a ampliação do acesso, tal como está no Plano Nacional de Educação, e a garantia da qualidade social da educação, sem que estas duas realidades possam avançar, ampliar o investimento e melhorar a gestão. Mas uma palavra final: nenhuma modificação, nenhuma reforma vai poder ter êxito se não tiver a adesão dos professores, porque são eles que fazem a educação do dia a dia. Nesse sentido, melhorar o investimento, melhorar a gestão, sim, são fundamentais, mas desde que os professores tenham uma participação para que eles se sintam representados nestas melhorias e possam eles dar um desaguadouro daquilo que está no horizonte da Constituição de 1988, o exercício da cidadania e a prevalência dos direitos humanos. Professor Cury, diante de tudo que nós conversamos aqui, a missão do professor é, sobretudo, esperançar. Nós temos fé no futuro, nós temos a consciência da nossa função social e qualquer um não pode ser professor, não. Porque o professor não é qualquer um. Nossas causas é que nos dão resiliência. Então, professor, é isso mesmo. As nossas causas valem mais do que a nossa vida, porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida. E a nossa vida é ser professor. Então, é um privilégio muito grande falar com o senhor. Nos reenergiza, que nós que somos do bem, somos mais, professor. Muito obrigado.